Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus. Abram suas Bíblias em Atos, capítulo 16, no versículo de número 6. Atos, capítulo 16, versículo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo de número 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: passando por Frígia e pela província da Galácia, foram impelidos pelo Espírito Santo a anunciar a palavra na Ásia. Amém? Quando chegaram a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Meu Deus, nós te adoramos nesta noite e bendizemos o teu nome, porque tu és tremendo e poderoso, e tu és cuidador de todas as coisas. Meu Deus, tu não necessita de auxílio, tu não necessita de absolutamente nada, porque tu és Senhor. E nesta noite, ó Pai, aqui estamos colocados como servos dependentes do seu poder, para que tu possa agir em nossas vidas, guiar os nossos passos, trabalhar em nosso ser de maneira profunda e extraordinária. Meu Pai, da mesma maneira como na vida, Senhor, de Paulo, o Senhor agia e trazia a ele direção, para que ele andasse, fosse, meu Deus querido, um grande homem do Senhor, que o teu Espírito o impeliu e o dirigiu, que assim o Senhor também venha trabalhar em nossas vidas, para que sejamos impelidos e dirigidos pelo teu poder. Meu Pai querido, que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor venha nos dirigir, que o Senhor venha guardar as nossas vidas pelo teu poder e pela tua graça. Quando andamos na tua vontade, quando andamos no teu querer, então, meu Deus querido, o Senhor vem sobre nós e nos dá proteção. Tu és o nosso porto seguro e nenhum mal poderá nos destruir, porque o Senhor está com a tua promessa validada somente sobre aqueles que amam e buscam a tua vontade e o teu querer. Meu Deus, nos dá direção esta noite. Pedimos, Espírito Santo, fala-nos, fortalece-nos, nos dirige, ó Deus, porque não podemos nada e nada somos, mas o Senhor tudo pode e tudo é. Então vem, meu Deus, sobre este lugar nesta hora e fala-nos, ó Pai. Nós pedimos, Espírito Santo, em o nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Podeis assentar em nome de Jesus. Então, eu tenho uma notícia diferente para vocês. Esse é o encerramento e início de campanha, amém? Aí alguém diz: pastor, que dia da campanha foi o da quarta passada? Eu disse: não sei, quem contabiliza é os irmãos do projetor, eu nunca contabilizo. Eu acho que acabou. Eu falei: então, Silvio, contabiliza porque está fácil. Contabilize para mim, por favor, os 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos e mais 7 semanas posterior àquilo. Mas eu acho que essa campanha já está dando quase uns 10 dias de campanha, de 7 dias de propósito. Eu disse: glória a Deus, mais propósito, mais bênçãos. Então aí o Silvio dizia: pastor, acabou na quarta-feira passada. Eu dizia: que beleza. Então nós vamos aí fazer exclusivamente um término com início de campanha hoje, amém? É a primeira noite com término e início de campanha. Então nós vamos orar posteriormente para encerramento da campanha, 7 dias de propósito para a vitória. E vamos iniciar hoje, guiados pelo Espírito, amém, irmãos? Guiados, diga comigo, guiados pelo Espírito. Irmãos, ser dirigidos pelo Espírito é algo que muitas pessoas não têm noção dessa maravilha. O que é ser dirigido por Deus e guiado em todos os seus caminhos, em todas as suas decisões, em tudo que você faz. Para Deus, na verdade, é influenciar, lhe guiar e lhe mostrar o caminho. Guiados pelo Espírito de Deus é algo que muitas pessoas não vivem e por isso, infelizmente, vivem uma vida de calamidade, de destruição, de dor e de amargura, porque eles não sabem o que é entregar e nem sabem o que é discernir a direção ou a maestria, ou quando Deus guia, ele não consegue entender. E nós vemos aqui justamente algo interessante ligado a isso, que o apóstolo Paulo, juntamente com Timóteo, estavam indo para um local
e quando eles decidem ir para um local, Deus os impele a ir para outro local. Então houve uma intervenção direta do Espírito Santo sobre a vida destes homens. Mas entenda bem que pessoas que não permitem ou que não têm essa intervenção de Deus em sua vida, são pessoas que estão passando por grandes perigos em suas vidas, estão passando perigos no seu namoro, no seu casamento, em sua carreira, porque tomam decisões equivocadas. E como é complexo você tomar decisões erradas e colher para si o fruto dessas decisões que são erradas. Colher para a sua vida decisões que foram realmente um equívoco, e por não buscar essa direção de Deus, então você sofre essas penas, porque elas podem ser perdas temporárias, ou perdas a longo prazo, ou perdas enfim, que você nunca mais terá algo de volta, ou dores também, dores crônicas, ou dores agudas, porque equivocadamente você entrou em um caminho a qual você achou ser bom, mas não consultou a Deus, e nem mesmo pediu a Deus a direção do que deveria ser feito. Guiados pelo Espírito, guiados pela direção do Espírito Santo de Deus, nós temos o privilégio, os cristãos têm o privilégio de ser guiado pela palavra de Deus, pela igreja de Deus, sermos guiados pelas circunstâncias que Deus gera em nossas vidas, e esse discernimento que Ele nos dá, tudo depende de nós estarmos prontos ou afinados, ou eu diria sensíveis à voz dEle. Pergunto se o irmão é sensível ao Espírito? Porque existem certas pessoas que acreditam que Deus pegará uma marreta de 4, 5 quilos e vai dar uma marretada no pé dele, para que ele não vá por um caminho mau, para que ele não entre em um caminho que trará destruição para ele. Ele acredita que a voz de Deus é uma voz que irá fazer com que ele caia duro no chão e morto para direcionamento. É óbvio que a voz de Deus tem conotação como voz de trovão e voz de muitas águas, mas Ele na verdade não nos dirige com essa voz. Ele nos dirige com a calmaria, Ele nos dirige com a sua palavra, Ele nos dirige de maneira muito tranquila, serena, e nós precisamos ter essa sensibilidade. Como é difícil, porque nós não sabemos o futuro, nós não sabemos o amanhã, nós não sabemos se a nossa ideia está correta, nós não sabemos se o que eu planejei é o melhor para mim, eu não sei absolutamente nada. Nós somos como pessoas cegas em um local inóspito e sem nenhum tipo de conhecimento daquele local. E como é que nós fazemos para vencer? Irmãos, nós podemos depender da direção do Espírito de Deus, amém? Que é o Espírito eterno, que é o Deus poderoso, que tudo sabe, que conhece todas as coisas. Então nós começamos a nos dirigir por este Espírito que nos dá a direção, e nós então iremos de maneira, vitoriosa alcançar os caminhos que somente o Espírito Santo de Deus tem nas suas mãos, amém? Ainda vindo para cá, a verdade é que a campanha tinha um outro nome, era quase igual, nem lembro qual, eu risquei, falei, não, guiados pelo Espírito, e mudei, mas era a mesma lógica, mas guiados pelo Espírito, porque eu vinha vindo e disse, Sandra, nós precisamos tomar uma decisão referente a isso, porque tem isso, tudo aponta para fazer isso, né? Mas nós sempre trabalhamos em cima de uma análise humana, sempre trabalhamos em cima de uma perspectiva da capacidade humana, mas a verdade é que a nossa lógica ela é falível, ela é errada, o nosso conhecimento é extremamente limitado e falho. Então, obviamente, tirando uma ideia com ela do que nós fazermos a respeito daquele assunto, eu disse, você entendeu corretamente? Ela disse, sim, já está bem entendido, coisa e tal, e a resposta que veio era justamente o que eu queria ouvir. Vamos orar. Vamos orar, diz amém, vamos orar, porque nós temos que tomar essa decisão até o dia 31, diz beleza, vamos orar. Agora existem pessoas que fazem o seu rascunho, tiram as suas ideias, fazem os seus planos, fazem as suas coisas baseadas no conhecimento humano. Não estou dizendo que algumas coisas você não deve fazer naquilo que Deus te deu como conhecimento e base, tem algumas coisas que são lógicas, mas algumas coisas que lhe faltam conhecimento e amplitude para que você entenda tudo aquilo, você precisa orar e aguardar resposta de Deus, amém? Para que Deus te guie de uma maneira correta.
Então no caso nessa questão, nós vamos orar, nós iremos. Ontem, hoje, formulei um e-mail bem lindo e maravilhoso para enviar para uma negociação e coisa e tal, e venda. A hora que eu fui bater e enviar, aquilo não me deu paz, não havia paz em meu espírito para que eu enviasse aquilo. Então, apaguei totalmente. E aí hoje pela manhã novamente me deu humanamente a vontade, eu vou lá e formulo o e-mail, e aí eu vou pôr o send, o enviar, cheio de vontade, e não ia. Daí hoje eu salvei para não ter que digitar tudo de novo amanhã, né? Então eu coloquei em rascunho, coloquei lá. Mas certas coisas não há em nosso coração a direção do Espírito, e nós não temos certeza de que deve ser feito, porque o Espírito Santo nos incomoda. E na verdade, Paulo estava fazendo essa viagem, e na realidade estava com Silas. Eles queriam ir para um lugar, e a Bíblia diz aqui em capítulo 16, no versículo de número 6, que eles estavam em Frígia, e eles estavam passando pela, Atos 16, verso 6, que eles estavam estavam levando a palavra para a Ásia. Mas no versículo 7, quando chegam a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Eles estavam indo para um lugar, fazer o que, irmãos? Levar o Evangelho. Levar o Evangelho à vontade de Deus, sim ou não? Lógico. Só que veja que interessante, eles estavam querendo ir para um lugar, para a Ásia, levar o Evangelho. E no momento que eles estavam empenhando essa viagem, porque a ideia dele, se vocês lerem anteriormente, capítulo 15, coisa e tal, você vai ver que ele conversa com Barnabé, que era o seu amigo, e diz: olha, nós vamos visitar as igrejas que nós já instituímos. É como se eu, os obreiros e alguns irmãos tivéssemos aberto igrejas, por exemplo, para o lado de Maringá, e Cianorte, e Umuarama, e Guaíra, e coisa e tal. As igrejas já foram abertas lá. Já foram abertas. Então eu estava querendo ir para lá, para ver como elas estavam, para verificar de que maneira os irmãos estavam. Então eu tratei, vamos então, Maringá e Cianorte, Umuarama e Guaíra, vamos. Então nós pegamos a caravana e estávamos indo. Porém, o Espírito de Jesus não permitiu. Digo, o Espírito de Jesus não permitiu. Irmãos, mesmo que é a vontade de Deus pregar o Evangelho, nós temos que saber que Jesus ele pode trabalhar em nossa vida de maneira diferente. Não é porque eu estou fazendo algo que é dele, que é para ser naquele momento. Nós temos que sempre estar atentos. Ou seja, Deus, para que eles não fossem fazer aquilo que não era da sua vontade, fechou portas. Fala: o Espírito de Deus pode me guiar, inclusive fechando portas. Deus não permitiu as coisas começarem, Ele impediu que eles fossem para lá. E aí eu simplesmente disse: olha, não está dando certo ir para Maringá e para Cianorte, Umuarama e mas vamos fazer o seguinte, vamos para outro lugar aqui, vamos descer para Califórnia e blá, 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 outras cidades aí, nesse sentido. Da mesma maneira, vamos para outro lugar então, porque é pregar o Evangelho. Mais uma vez, nós temos a intervenção de Deus no verso 9. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia, que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Você já parou para pensar? Então eu estava indo para Maringá, não deu certo, Deus impediu, o Espírito me compungiu, eu não entendi direito, então o Espírito vem e me impede. Aí eu digo: olha, eu vou descer agora para a Califórnia. E quando eu ia para a Califórnia, em um sonho, uma visão, aparece um homem da Macedônia e fala: olha, vem me ajudar, vem me dar uma direção, vem fazer algo, quando na verdade Deus estava mostrando para ele, através do seu Espírito, que ele deveria ir para Londrina. Então ele entende o chamado. Diga: Deus realmente pode guiar os seus filhos. Amém? Você tem certeza disso? Amém? Deus nos guia. Então Deus impediu. Existem pessoas vivendo certas coisas em suas vidas e vivem até o que se chama impedimento. Tem gente vivendo impedimento em sua vida,
E ele olha aquele impedimento e repreende o diabo, e faz não sei o quê, e acha ruim, e acha que aquilo é uma maldição, e que é uma macumba, e que é o vizinho que não quer bem ele, e não sei o quê, e é a antiga namorada. Mas não, se ele tiver o discernimento, ele vai entender que o próprio Deus pode estar lhe fechando a porta, para que ele tenha uma bênção em outro lugar. Deus está trabalhando as circunstâncias para nos dar algo melhor, e se eu tenho o discernimento do Espírito de Deus em minha vida, então eu saberei que aquela porta que está fechada agora, e que talvez eu perdi 3 ou 4 ou 5 ou 10, Deus reverterá em 100, 200, 10 mil, 20 mil, amém? Então, mas nós precisamos entender, guiados pelo Espírito Santo de Deus, Deus dá o discernimento. Guiados pelo Espírito Santo de Deus, Deus leva para lugares corretos. Guiados pelo Espírito Santo de Deus, ainda que as portas estejam fechadas, Deus irá fazer a direção em nossas vidas e dará o norte necessário, dará a visão necessária. Agora, o que eu aprendo com isso? Se eu sou de Deus, Deus tem domínio sobre a minha vida. Você acredita nisso? Você aceita isso? Porque tem gente que não aceita. Deus está fechando a porta, eu queria tanto namorar essa menina, esse menino. O Senhor está fechando a porta, eu queria tanto esse emprego. O Senhor está fechando a porta, eu queria tanto esse dinheiro. O Senhor está fechando a porta, eu queria tanto essa prosperidade. Que é isso, Deus? Não aceito isso não. Negativo. Se eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, ainda que as coisas pareçam negativas e as portas se fechem, se eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, então eu sei que Ele está promovendo uma bênção para mim, amém? Então, guiados pelo Espírito, nós vamos aprender durante essas 6 para frente com 6 quartas-feiras, pessoas que foram guiadas pelo Espírito Santo de Deus, e mesmo contra todas as expectativas, tiveram vitória. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. E é interessante que as pessoas olham e falam assim: maluco, doido, mané, está indo contrário, totalmente contrário. Como que esse cara acha que vai dar certo? Todo mundo está fazendo assim, está dando certo, e esse doido está fazendo assado. Como ele acha que vai vencer? Mas você está guiado pelo Espírito, vai vencer. Você está guiado pelo Espírito, vai alcançar, vai chegar. Existem pessoas que estão muito mais preocupadas com a vitória imediata, são verdadeiros imediatistas. A Bíblia diz que a fortuna juntada às pressas cairá, mas a que é juntada aos poucos permanecerá. Não estou dizendo financeiramente, mas riquezas. Quando você diz, o mundo está tão corrompido e tão, monetizado, tanta grana, que quando você diz riqueza, o cara já pensa, dinheiro, não é isso não. Riquezas de Deus, aquilo que você vai conquistando aos poucos, que vai lhe dando alicerce, que vai lhe dando estrutura emocional, estrutura, espiritual. Então essa riqueza ninguém pode arrancar. Existem algumas pessoas que começam a ganhar e vencem rapidamente alguma coisa, e tem lá uma riqueza, e isso, coisa e tal, mas aquilo ali não tem base, estrutura. Deus nos prepara através do seu Espírito, nos guiando de uma maneira ímpar e particular, e de uma maneira magnífica. Pode nos dar visão, direção, e pode até mesmo, como eu disse, guarde bem isso, fechar algumas portas. Eu particularmente tenho tantas portas que ao longo da minha vida se fecharam, e momentaneamente, e até, como eu dizer, imaturamente reclamei, mas não chutei tudo, reclamei, achei ruim, e desajeitei, coisa e tal, mas hoje eu olho para trás e entendo absolutamente todas as portas que se fecharam, foi a mão de Deus fechando, para que eu não entrasse em um caminho de morte, ou de destruição, ou de perda, de amargura e de dor. Então nós temos que entender isso. Se Deus está fechando algo, deixe ser guiado pelo Espírito dele, que ele colocará em lugares firmes e sólidos, não escorregadios, lugares de bênçãos na tua vida, em o nome de Jesus. Salmos 32, no versículo de número 8. E tem gente que se recusa a ser guiado, dirigido, orientado pelo seu Espírito. Salmos 32, no versículo de número 8, amém? Diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Diga, isto é orientação de Deus.
Só que ele fala uma coisa legal embaixo aqui, fantástica. Ah, que lindo. Não sejais como o cavalo ou como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. Porque tem gente que, infelizmente, irmã, a mula. Não adianta, tem que descer a espora, descer o chicote, pôr um cabresto na boca e colocar todo aquele aparelho e juntar ela, porque ela não tem o discernimento. Quem é discernido pelo Espírito, irmãos, tem a sensibilidade de um simples vento fazer com que sua vida tenha uma outra direção, amém, irmãos? Nós não somos como cavalo ou como a mula, que precisamos de cabresto, espora e pancada e chicote, coisa e tal. Não, o Espírito Santo de Deus nos dá uma direção singelamente, de uma maneira muito tranquila, e nós ouvimos a sua voz e mudamos de direção, amém? É assim que nós fazemos. Aí nós temos exemplos de pessoas como Abraão, que ouviram a voz de Deus de maneira extraordinária e venceram tremendamente, né? Nós temos exemplos, infelizmente, de pessoas que fizeram o contrário. Abre aí Josué 9, no versículo de número 14. Josué capítulo 9, no verso 14. Para não ler tudo, eu vou explicar essa história rapidamente. Livro de Josué, capítulo 9, no versículo de número 14. Amém? Diz assim, olha: então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselhos ao... Fala para o teu irmão, cuidado com isso. Irmãos, era o seguinte, Josué tinha já assumido o povo de Israel, e a ordem de Deus é o seguinte: vocês vão passando igual rolo compressor, mata tudo, detona tudo, a terra é de vocês. E aí uns camaradas espertos, porque é aí que eu digo que a nossa sabedoria ela é limitada. Irmãos, nós podemos olhar para o rosto de alguém e saber se essa pessoa quer arrancar nossas vísceras e fritar? Não dá. Você olha para o cara e o cara fala: se eu pudesse, arrancava e fritava no espeto. Meu amor, se eu pudesse, eu pegar à noite, vou arrancar tudo um fio de cabelo no tapa. Então você não tem o poder de julgar isso, sim ou não? Você tem o poder do cara estar vendendo para você lá um carro, um carro, dizer: e esse carro aí, esse carro? Rapaz, é o único dono. Você é o único dono, rapaz, está com 6.302 quilômetros, de uma mulher. Só que ele não falou que já virou 1 milhão de quilômetros, está com 6.300. E a mulher fazia rali. Não fala esse detalhe. E você não tem condição de saber. E outras coisas mais. Aí o Espírito Santo, diga assim, o Espírito Santo sabe todas as coisas. Por isso ser guiado, irmãos, pelo Espírito Santo é fantástico, porque as pessoas podem tentar nos enganar, e quando nós consultamos Ele nos dá a resposta daquilo que nós não sabemos, daquilo que nós não temos capacidade, daquilo que nós não temos sabedoria, ciência, Ele nos fala. Por isso ser guiados por Ele. E Josué cometeu um erro sério, porque eles estavam passando na terra de Gibeon, dos gibeonitas, dos moradores de Gibeon, e a ordem era para passar e arrebentar tudo, e os gibeonitas foram espertos, matutos, né? Eles foram, como diz a palavra, velhaco para valer, e eles simplesmente disseram: olha, Josué e a tropa toda vem vindo, e quando eles vêm, eles arrebentam tudo. Então vamos fazer um plano, que pega um pão velho lá, bem velho, bolorado, e pega um odre, né, que eles levavam em cântaros feitos por pele de carneiro, e esse odre envelhecido, e coloca lá um vinho velho, e vamos embora. Como assim, rapaz? Vamos embora, vamos chegar neles lá, e nós vamos fazer um plano. E esse era o plano, chegar até diante dele e dizer para ele o seguinte: olha, nós somos de terra distante, quando nós saímos da nossa terra, malaco, quando nós saímos da nossa casa, esse pãozinho estava quentinho ainda, e o pão estava bem embolorado, mas eles moravam logo ali do lado. E aí se encontraram com o povo, diz: quem são vocês? Nós somos israelitas. E vocês? Nós mora longe, rapaz. Quer ver? Quando nós saímos, rapaz, esse odre era novinho, zerinho. Esse pão aqui, olha, está quebrando esse pão aqui, rapaz, fresquinho. Aí ele deu uma olhada, falou: de longe? Então, rapaz, você é amigo, vamos fazer paz?
Vamos fazer um pacto de paz? Vamos. Então, é o seguinte, quando você passar por minha terra, os gibeonitas, nós não vamos atacar vocês. E vocês fazem igual. Quando vocês passar por nossa terra, vocês não matam nós não. Tá bom? Cruzar dedinho, beleza. Passou o tempo, eles foram enganados. Por que a Bíblia diz? Porque eles não consultaram ao Senhor. Tem gente levando o maior sabão aí na vida, porque está fazendo tudo errado, não tem discernimento, porque não consulta a Deus, porque não olha a sua palavra, que é a maior fonte de inspiração, porque não ouve o que é dito na igreja, porque não tem a sensibilidade de sondar o que o Espírito Santo de Deus quer dizer. E aí o tempo passou um pouquinho, aí eles pegam e entram em Gibeon e vai matar tudo. Espera aí, para aí, rapaz, que você vai matar a gente aqui. Nós temos um pacto com você. Você prometeu não matar a gente, você prometeu não destruir a gente. Falou, mas ué, você não é aquele cara de longe do pão velho lá? É, sou eu sim. Mas você me enganou? Não, enganei, mas você já fez aliança, agora você dançou. Não puderam matar os gibeonitas, não puderam fazer o que eles iam fazer, mas ele ficou com raiva e deu o troco, falou, tudo bem, sabe o que vocês vão ser? Rachador de lenha e tirador de água para o povo de Israel. Mas aí os caras ficaram felizes, em vez de morrer o fio da espada, é melhor pegar a água e rachar a lenha, sim ou não? Então veja bem, eles deram laço neles. Tem gente levando laçada, tem gente levando trambique, e o pior, quem mais dá trambique no ser humano se chama diabo. Tem gente que começa a achar que não precisa buscar Deus, não precisa ir à igreja, não precisa, o que tem esse negocinho, não tem nada a ver não, que não tem nada a ver não, porque não consulta se Deus na verdade está feliz ou infeliz com aquilo. Não pede para o Espírito Santo me dirige, o que é o que eu devo fazer? Eu devo fazer isso, escutar isso, ver aquilo, fazer aquilo, porque não pede a direção de Deus. Nós precisamos entender durante essa campanha, durante nossa vida, que nós precisamos ser absolutamente guiados pelo Espírito do Senhor, amém? Veja que o Espírito, a Bíblia diz depois, que o Espírito de Jesus os impediu, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, é que deverá nos guiar em todas as nossas ações, todas as nossas decisões e atitudes que venham do Espírito Santo de Deus, amém? Então vamos colocar em pé em nome de Jesus. E vamos orar. Nós vamos encerrar a campanha 7 dias de propósito, e vamos agora consagrar essa campanha guiados pelo Espírito, para que a nossa vida tenha uma verdadeira direção de Deus, e tenha verdadeira orientação que venha de Deus, para que nós não sejamos enganados, como Josué, um homem tremendamente de Deus, mas foi enganado porque não buscou essa direção. Que você durante essa campanha toda, você possa buscar entender o que o Espírito de Deus quer falar a você, para que os amarras do inimigo, para que os enganos dessa vida não tenham força sobre você. Existem pessoas perdendo muitas coisas, estão perdendo família, estão perdendo a paz, estão perdendo a espiritualidade, estão perdendo, a presença de Deus, estão perdendo muitas coisas, porque na verdade não estão aptos a discernir a voz do Espírito. É o que nós vamos buscar durante esse tempo, é o que Deus quer fazer em sua vida, te orientar, ainda que no momento seja fechar algumas portas, que no momento seja impedir alguma coisa, mas se você é guiado pelo Espírito, você vai entender que Deus está te direcionando para você obter a vitória, em o nome de Jesus, amém? Coloca a mão em seu coração e diga comigo assim: Senhor, muito obrigado, porque aprendi propósitos para a vitória. Me ajuda, Senhor, a cumprir tudo o que aprendi, para que eu venha vencer pelo poder da sua palavra e da sua vontade. E nesta noite eu venho consagrar a minha vida diante do teu altar, para que eu possa aprender a ouvir a sua voz, a discernir a sua mensagem. Espírito Santo, guia-me por o caminho da verdade, por caminhos planos, porque eu não quero errar. Não permita, meu Deus, que os inimigos venham me enganar, mas guia-me, ó Espírito de Deus, para que eu possa acertar o alvo, para que eu possa ter bênçãos, para que eu possa vencer, em o nome de Jesus, é o que eu peço, amém. Ainda de olhos fechados.